Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 1º de agosto, do Opinião 2.0. Nós vamos ter análises das notícias pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes, pela advogada Camila Amorim. A primeira notícia é o começo da operação da empresa Sansetur, Santa Cecília Turismo, no transporte público de São Vicente. A promessa é de 70 ônibus, a prefeitura se comprometeu a uma renda mínima para a empresa de arrecadação de tarifas, que pode ser complementada, 4,8 milhões de reais por mês, e 70 ônibus é bem diferente de 12 ônibus, que é o final melancólico aí da operação nesse mês de julho, da concessionária anterior à Otrantur. Nós pedimos para o comentarista daqui do Opinião, Rodrigo Marçaioli, fazer uma diligência lá nesse início de operação, ver como é que está, Benjamin. Eu esperei isso mesmo. Boa tarde a todos. Boa noite para quem nos assiste à meia-noite. Brincadeiras à parte do Paulo, com o nosso fiscal de causas impossíveis. São Vicente continua uma cidade complicada. O Caio Amado está fazendo essas mudanças agora. Eu sempre acho que quando um prestador sai dessa maneira, é porque tanto o prestador quanto quem o contratou não agiram bem. Não dá para manter 12 ônibus apenas numa cidade como estava sendo. A outra empresa já sabia que ia sair e tentou minimizar seu prejuízo. Mas quem tem o prejuízo é a população que precisou e precisa desses ônibus. Eu não conheço ainda a razão social da Santa Cecília Tour. Vamos torcer para que o nome seja auspicioso. Eu sempre lembro que Santa Cecília é a padroeira da música. Não sei qual é a relação com o ônibus. Talvez São Cristóvão fosse mais apropriado. Camila Amorim, vamos fazer uma diligência lá em São Vicente, ver como é que está funcionando essa nova concessionária do transporte público. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos ver, né, Paulo? Tem que funcionar, porque até parece piada, um pouco mais de 10 ônibus servindo a cidade. É difícil acreditar, é piada, né? Só pode ser piada, é brincadeira. Mas esperamos que existam, de fato, o número de ônibus prometidos e que não seja só hoje, no primeiro dia, ou só agora, no primeiro mês, primeira semana. Que a gente possa, daqui a um ano, estar falando que ainda existem todos os ônibus em circulação. Realmente, São Vicente está precisando de um upgrade aí na qualidade do serviço público de transporte. Passou no começo da década de 90 daquela eliminação da empresa de ônibus, saiu de cena, entraram as lotações, foi uma iniciativa do prefeito Márcio França. Durante um tempo funcionaram bem, depois a coisa degradou, voltaram os ônibus e agora está precisando de um incremento de qualidade aí. São Vicente também foi palco, a Praia do Gonzaguinha, no sábado, de uma cena lamentável, que é arrastão em motoristas que param no sinal. Um grupo de criminosos adolescentes, são criminosos, né? Cercavam o carro, entravam no carro, roubavam todos os pertences. Escolhiam o carro, faziam isso, corria para a praia, daqui a um tempo volta. Quando a polícia militar chegou, foi acionada, já não tinha mais o esquema, Benjamin. Eu vi a cena, rodou hoje no WhatsApp, minha esposa me mostrou hoje de manhã. É assim, não é em qualquer parte, é no centro de São Vicente, é no Gonzaguinha, é na saída da Ponte Pêncil. É o lugar central. Do lado nós temos a Biquinha, os parques em volta, e é uma região que está sendo novamente abandonada. São Vicente rivaliza com Guarujá as manchetes policiais depreciativas. Problema nos ônibus, problemas de segurança. E essa notícia junta com a notícia que acho que foi de semana retrasada, que os caminhões de lixo estavam sendo sequestrados, na verdade os motoristas, né, para derrubar os totens de vigilância. Se São Vicente instala os totens e não consegue solucionar o crime na sua praia central, a situação fica muito complicada. Não tem saída. Nós estamos vivendo uma crise econômica enorme, os usuários de drogas estão aumentando em grande quantidade, as pessoas estão desempregadas e a violência está correndo solta. Hoje de manhã no jornal do rádio, que eu escuto sempre, alguém comentava, e com uma pertinência,
O que resolve violência a longo prazo é educação. A curto prazo é repressão. Temos que ter a polícia atuante, e polícia com inteligência. As câmeras estão lá, os policiais também, e é fácil ver. Se o meu carro pode ser multado com essa câmera, o meliante tem que ser preso através do uso da imagem. A imagem identifica o criminoso, seja maior de idade, seja menor de idade. Ele voltou lá, tem que ser identificado, tem que ser recolhido, tem que prestar contas do que fez. Se for menor, para a Fundação Casa, se for maior, para uma delegacia, para deixar de ser primário. Camila. Quando o Benjamin falou em repressão, eu acho que está certíssimo. O que a gente precisa é investir em educação, futuro e, atualmente, a repressão. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala essa repressão, porque o que a gente tem visto ultimamente, infelizmente, é uma repressão errada, uma repressão errônea, uma repressão muito diversa do que a lei diz e de como ela deve ser feita. Hoje a gente está vendo uma repressão olho por olho, dente por dente, e não é isso que funciona. Nós temos as autoridades preparadas e essas também precisam ter investimento. A gente está meio que numa bola de neve. Precisa educação para no futuro não termos essa bandidagem, precisa investimento na força policial para que essa repressão que ela tenha que fazer agora seja da maneira correta. Então, que haja sim a repressão, mas que seja da maneira correta. Menor de idade tem que ser apreendido, tem que cuidar daquele menor para que ali também não vire uma escola do crime. E os maiores que vão para presídios, que vão para as cadeias, que eles possam ali sim também tirar um lado bom. Porque vale lembrar que quando a gente lê a legislação existente, que infelizmente eu acho que nunca foi aplicada, a cadeia, a pena é para ressocializar a pessoa, não para fazer uma oficina do crime, que é o que a gente vê hoje. Então, de qualquer uma das coisas do que a gente precisa hoje é educação para que não tenhamos os trombadinhas e a educação para que nós tenhamos cada vez mais policiais preparados para esse tipo de situação. Em Santos, houve um episódio que retrata o funcionamento exatamente como a comunidade quer que seja esse funcionamento do Centro de Controle Operacional da Prefeitura, aquele com várias televisões que captam as imagens das câmeras de monitoramento espalhadas por toda a cidade. Na quinta-feira passada, no centro da cidade, na Rua 15, um homem invadiu um prédio para roubar tubos de cobre, tubulação de cobre. O Centro de Controle Operacional detectou o movimento estranho, acionou a Guarda Civil Municipal e a Guarda Municipal foi lá, surpreendeu em flagrante o homem que fugiu e foi preso, foi encaminhado para uma delegacia. É exatamente dessa maneira que a comunidade quer que funcione o CCO, não é? Olha, eu vou discordar do Paulo só para o direito da discórdia. O Paulo é engenheiro e eu ia te fazer uma pergunta. Paulo, o que esse rapaz vai fazer com esses tubos de cobre? Será que ele vai brincar de montar um arranha-céu? Que bom que impediu o roubo. Mas por que a gente não acompanha esse ladrão e vai ver aonde ele iria vender esses tubos de cobre? Eu já falei aqui alguns programas atrás, eu estou cansado de enxugar o gelo, de prender o nóia, o traficante, o viciado, que está roubando seu tubo de cobre para vender para quem? O que ele faz com esse tubo de cobre? Ele leva no Gonzaga e faz uma banquinha? Não, ele vende para o intermediário. Tem que pegar essa pessoa que recepta. A cadeia é para ele, que está explorando esse viciado, esse nóia, que está desesperado, quer comer, quer usar sua droga. Não estou isentando ele. Mas eu acho que a nossa inteligência está limitada. Quando a gente fala de repreensão, eu talvez use uma palavra um pouco forte e esqueci a palavra prevenção. Eu já contei também, que há um mês atrás, uma pessoa da minha família caiu no golpe do banco, do caixa eletrônico do banco. Perdeu R$5.000. Foi na delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência.
A pessoa que estava lá na delegacia falou, o senhor é o segundo que vem aqui hoje do mesmo banco. Sabe o que eles fizeram? Nada. Não tiveram a capacidade de mandar alguém lá. Se 2 já tinham sido enganados, o terceiro poderia estar sendo. Por que a gente não monitora o trajeto desses ladrões de cobre até onde ele vai levar os seus tubos? Fica a minha pergunta. Camila. Eu concordo com o Benjamin, a gente precisa ver a cadeia, né, que o cobre faz, vamos dizer assim, se percorrer tudo o que está acontecendo. Porque o criminoso não só é aquele que está na ação, no ato de roubar, mas tem aquele que recepta o que ele vai fazer com aquilo. Tem o mandante, né, o cara que manda ele roubar, porque já tem um destino certo aquilo. Então, o crime é muito maior, a questão criminosa é muito maior do que só aquela pontinha da gente prender só quem está fazendo o ato de roubar. Então, é muito mais coisa. E eu vejo também, como o Benjamin falou, que é muito assim, só mais um, tá bom, só mais um, já que não tem jeito mesmo, é o segundo que passou que foi roubado lá nessas, eu brinco na piadinha do celular. É mais um que caiu nesse golpezinho. Gente, não é. Se começar a ir atrás de todos, se começar a procurar de onde saiu isso, a gente chega no bandido grande. O bandido pequeno é esse da ponta que é preso. Porque, como o Benjamin falou, o que você vai fazer com o cobre? Aqui na minha casa não caberia uma decoração de parede com cobre. Mas o que vai fazer? Tem que prender desde o pequenininho, que é quem vai lá e põe a mão na massa, até o grande, quem está receptando isso para fazer outra coisa. Benjamin, veja, aqui no Opinião 2.0, nós sempre temos procurado dar destaque para ações de combate à receptação. Na semana passada, e a gente ia comentar isso hoje ainda, foi uma operação da polícia e da prefeitura de Bertioga, que foi investigar 6 unidades assim de ferro velho, 6 estabelecimentos de ferro velho, depois de denúncias de moradores. 3 foram autuados, 3 foram notificados. É muito importante combater a receptação, porque se não houver receptação, se o ladrão não tiver para quem roubar, ele não vai roubar o fio de cobre, o duto de cobre e provocar problemas graves, como em Santos, que ficou muito tempo na Avenida da Praia, sem iluminação, ou como aquela clínica que teve a tubulação na Avenida Conselheiro Nebias, teve a tubulação de fornecimento de oxigênio roubada também e deu aquela nuvem que assustou os moradores. Agora, por outro lado, o CCO da Prefeitura de Santos funcionou a contento. Na contramão disso, nós tivemos no Jardim Casqueira, em Cubatão, a escola Antônio Ortega Domingues, invadida 2 vezes por ladrões na mesma semana para roubo de fiação de cobre dos equipamentos de ar-condicionado. Então, cadê a fiscalização? Cadê as câmeras da Prefeitura de Cubatão? Cadê a fiscalização? Cadê a repressão? 2 vezes é demais, né? Repetiu. Repita. Cadê o prefeito de Cubatão? É assim, é um descalabro. Eu trabalho em Cubatão também, tenho uma ligação íntima de amizade com grandes nomes da política de Cubatão, e a gente sente Cubatão esse descalabro. Se a situação está ruim em São Vicente, se a situação política criminal no Guarujá é periclitante, Cubatão a sensação é de abandono. A gente sabe que a cidade de Cubatão ela tem um vício eleitoral que é muito complicado. Enquanto todas as cidades da Baixada têm segundo turno, Cubatão tem um turno só. E o prefeito atual é eleito com quase 1/3 dos votos da população. O que a gente vê é que a educação em Cubatão foi jogada às traças. O que a gente vê é a indústria das multas, dos radares, das câmeras, funcionando com uma eficácia absurda. Mas a indústria da segurança e da educação, para quê? Para terminar essa parte mais policial do Opinião 2.0, essa semana foi uma semana de muitos feminicídios em vários pontos da geografia brasileira. Em várias cidades, vários estados, houve feminicídios, assim, muita crueldade, muita violência. Mas tem um episódio que tinha já chocado o país, que aconteceu na terça-feira da semana passada,
um ex-marido fuzilou, matou com 16 tiros uma cabeleireira no Rio de Janeiro. E, estranhamente, ele foi preso porque ele foi encontrado pela polícia amarrado num poste. Não se sabe se foi a própria família que fez isso, se foi o crime organizado que fez isso em Santa Teresa, mas a verdade é que o Kevin, o assassino da ex-parceira cabeleireira, foi encontrado amarrado num poste, Benjamin. Eu, por acaso, estava no Rio de Janeiro neste final de semana e me chocou demais essa história, porque assim, quando a gente acha que já tá ruim a história, sempre piora um pouco mais. A primeira parte da história é o que leva uma pessoa a dar 16 tiros na sua ex-companheira. Todos nós já fomos casados, namorados, e a gente pode ter brigas ou não, mas isso é um ódio brutal, é o rigor da dor, da desgraça, 16 tiros. E aí a gente tem que comemorar, entre aspas, que a justiça foi feita, não pela justiça, ou pela família. As fontes, a Rádio Peão, como a gente costuma dizer, diz que foi o tribunal do crime. Eu acho estranho, porque o tribunal do crime geralmente mata. Mas assim, que desgraça, gente. A polícia não conseguiu pegá-lo. A justiça não conseguiu condená-lo. A justiça, entre aspas, é feita pelas próprias mãos de alguém. O Rio de Janeiro continua lindo, mas continua assustador. O acusado do crime, né, o suspeito do crime que foi preso, ele se chama Kevin da Silva, e a cabeleireira que foi assassinada, de 24 anos, cruelmente, chama-se Sara Gersey, Camila. Paulo, os crimes, os feminicídios, né, estão cada vez mais sendo mostrados. Não é que eles não existiam, é que eles estão cada vez mais sendo mostrados. É um horror, né? E, mais uma vez, a gente volta. Olha a situação que a gente está chegando, olho por olho, dente por dente. E não é assim que deve funcionar. A gente tem que ter uma polícia preparada para até esses crimes chocantes, para que ela consiga capturar e punir corretamente os autores. O que a gente está vendo é mais um crime brutal, não existe outra palavra, né? 17 tiros, não é nem falar numa legítima defesa, porque não existe legítima defesa com 17 tiros. Enfim, e o que um ponto que você falou, Paulo, é que talvez tenha sido o pessoal os bandidos ali da própria comunidade que tenham amarrado o autor dos disparos. Eu não acredito nisso, porque alguns crimes entre a própria bandidagem não é tolerável. Crimes sexuais contra crianças, estupros, feminicídios, esse tipo de crime nem a comunidade bandida aceita. Então, se fossem eles que tivessem pego esse Kevin, certamente a gente teria visto outro crime bárbaro, e não só ele amarrado da maneira que foi. Seria uma coisa bem monstruosa. Então, o que a gente precisa, mais uma vez, suspeitou de qualquer coisa, não importa, aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, aquilo é mentira. Mete a colher sim, denuncia, separa, entra na casa, chama a polícia, faz barulho. O que a gente não pode ter mais é que noticiar certos tipos de crimes. Opinião 2.0 volta depois do intervalo rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta segunda-feira, quem comenta as notícias com você é o médico Benjamin Rodrigues Lopes e a advogada Camila Amorim. Os dois são do time de comentaristas daqui da TV Cultura Litoral. Houve 2 desistências em corridas eleitorais importantes no Brasil nesses últimos dias. O presidente do Partido União Brasil, Luciano Bivar, de 77 anos, desistiu da candidatura presidencial. Primeiro ele melou lá a terceira via, saiu da terceira via com o partido dele, lançou a candidatura dele.
agora ele saiu e lançou a senadora pelo Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, como a candidata, ou Tronic como candidata do União Brasil. Em São Paulo, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que era candidato pelo Partido da Mulher Brasileira, Camila, ele desistiu da candidatura a governador. Em ambos os casos, Luciano Bivar em Pernambuco, Weintraub em São Paulo, eles são candidatos a deputados federais. A notícia não impacta praticamente nada, nem numa corrida nem noutra, porque o percentual de intenções de votos, tanto do Bivar como do Weintraub, nas pesquisas era muito baixo, entre 0% e 1%. Mas o União Brasil é o partido que tem a maior bancada no Congresso e, portanto, a maior verba de campanha também do fundo eleitoral, Camila. Paulo, a gente está vendo ainda que todo mundo acha, agora estabilizou, vamos lá ver o que vai acontecer. E vem novidade, o que será que vai ter de hoje para amanhã ainda? O que a gente está vendo é que esses pequenininhos, né, que todo mundo já sabia que não tinha chance, como você mesmo falou, não faziam fumaça nenhuma, estão aceitando as suas derrotas e estão saindo. Precisa ver quem que eles vão apoiar agora, porque igual a gente falou, igual você estava falando, existem partidos grandes por trás, né, forças grandes por trás, não estou falando de Star Wars, estou falando da política brasileira, que precisa ver agora para quem eles vão apoiar. Porque esses apoios, embora mudou muito, né, a legislação eleitoral brasileira nos últimos tempos, então a gente sabe que esses apoios agora dos que sempre foram naniquinhos e de repente pela união que fizerem em determinados locais do país ficam muito grandes. Então agora a gente precisa saber quem será apoiado depois dessas desistências. Eu gosto de vir aqui no programa com o Paulo Schiff, porque assim, eu tenho um problema de memória muito sério. E o Paulo sempre me corrige. Então eu precisava da ajuda dele. Se eu não me engano, Luciano Bivar foi um dos caras que elegeram, que criaram a figura do presidente Bolsonaro. E foi também, se o Paulo quiser me corrigir, fica à vontade, um dos que romperam com o Bolsonaro. Eu lamento muito. Na verdade, os dois, tanto o Luciano Bivar como o Abraham Weintraub, os dois romperam com o Bolsonaro. Eu chego no cachorro, como é caramelo. Mas eu sinto muito ele ter desistido, porque ia ser um debate fantástico. Eu estava esperando para ver Bolsonaro e Luciano Bivar cara a cara, lavando roupa suja, quem sabe, durante um debate, que acho que o Bolsonaro não iria. Segundo ponto, Luciano Bivar é um político velho, experiente, raposa velha. Ele teve sua campanha a deputado federal feita de graça. Ocupou as imagens, as mídias, as pesquisas. Agora, tranquilamente, desde o começo ele sabia que ele não tinha chance nenhuma. Ele será candidato, provavelmente eleito mais uma vez a deputado federal. De quebra, atrapalhou e muito a vida do ex-ministro, ex-juiz, e que agora fica torcendo para que a mulher dele ganhe a eleição. Luciano Bivar fez o seu papel, cumpriu. O Abraham Weintraub, o que nós vamos comentar dessa figura fantástica, ex-ministro e um dos mais recentes desafetos do presidente? Já esteve aí sentado no mesmo lugar onde você está hoje. E eu do outro lado, que nem você, telespectador, ouvindo a história do cãozinho Caramelo, que ia disputar o governo do estado de São Paulo. Espero que as urnas sepultem os dois. Vamos registrar aqui no Opinião 2.0 a morte de um dos maiores jogadores da história do basquete dos Estados Unidos, Bill Russell, 11 vezes campeão da NBA, todas elas pelo Boston Celtics, de 8 seguidas entre 1959 e 1966. Também medalhista de ouro nas Olimpíadas de 1956 e 5 vezes escolhido como o melhor jogador da liga. Morreu aos 88 anos, Bill Russell. Morreu também, a família anunciou a morte, o empresário e esportista também, João Paulo Diniz, filho do ex-dono do Pão de Açúcar, Abílio Diniz, um dos empresários mais conhecidos do Brasil.
O João Paulo Diniz, há um tempo atrás, aqui no litoral norte do estado de São Paulo, em 2001, ele sobreviveu a uma queda de helicóptero no mar, em que morreu a namorada dele na época, Fernanda Vogel. É só lamentar. Eu brinco que o Bill Russell, ele tinha um problema que ele não tinha mais dedos para colocar os anéis que ele ganhava na NBA. Do João Paulo Diniz, eu particularmente conheço muito pouco dele, mas é uma família importante, mexeu com um dos maiores conglomerados alimentícios do Brasil. Se eu não me engano, mantém ainda uma rede de padarias, que tem um nome que eu, por modéstia, vou lembrar como um dos melhores, cheio de Benjamin de pães. Mas a gente lamenta, a morte ainda não foi explicada, parece que foi encontrado dormindo. Infarto agudo. E aí vem o comentário que às vezes o esporte faz mal à saúde. Esse era um esportista de alto rendimento, ele fazia maratona, ele era um dos maiores incentivadores da maratona no Brasil, ciclismo, dentro da família Diniz, ele cuidava muito do setor de esportes, que a família é ligada, tanto o patriarca quanto o filho que agora perde. Para um pai, nunca é tranquilo perder um filho. O João Paulo Diniz, Camila, no sábado participou de uma prova de triatlo, né? Pedalou, nadou, correu e depois no fim de semana teve um infarto e morreu. Isso, João Paulo, triatleta muito conhecido, né? Inclusive pelo incentivo dentro do próprio grupo Pão de Açúcar que ele dava ao esporte. Ele foi um dos empresários que iniciou dentro do Pão de Açúcar o projeto da Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar, uma prova de corrida nacionalmente conhecida, uma prova muito legal. Eu tive a sorte de corrê-la algumas vezes, um trecho que todo mundo já conhecia aqui em São Paulo, e ele teve um infarto fulminante em Paraty. Ele estava na cidade de Paraty, no sábado correu, fez uma prova de triatletismo, no domingo acordou sentindo mal, foi ao toalete e nisso não respondia e já tinha tido um infarto. Uma judiação. O Benjamin, que é médico, né, vale aquele aviso, não é porque a gente usa o corpo, corre, e mesmo como atleta amador, que a gente não pode deixar de cuidar. Tem doenças que são silenciosas e precisa estar sempre alerta a isso. É isso, eu tenho uma postura que eu sou um pouco mais radical. Eu brinco assim, eu sou sedentário, que às vezes temo por esses esportistas de alta performance. Às vezes não, muitas vezes. Uma coisa é você fazer o teu esporte para manter o condicionamento físico e viver bem. Eu tenho aqui no meu lado da bancada um desses atletas que há anos e anos que cuida. Faz academia, joga o seu tênis e mantém. Quando o esporte deixa de fazer bem, o triatletismo é levar o corpo à exaustão, muitas vezes além do limite. A gente como médico sabe que muitos triatletas, por exemplo, quando você faz o esporte, você tem uma descarga de adrenalina. A adrenalina muda com as endorfinas do corpo. E as endorfinas estão relacionadas com a imunidade. Entre muitos triatletas, é comum encontrar, por exemplo, tuberculose, pela baixa da imunidade, porque ele passou do limite. Nós também vemos nos jogos de futebol, que é esporte e game, as lesões dos jogadores contumazmente. Então, a gente exagera às vezes em tudo. Os gregos talvez tinham um lema que fosse o melhor. Mens sana in corpore sano. Vamos cuidar da mente do cuidar do corpo. Lembrando que a maratona, por exemplo, ela se dá início porque um grego correu além do limite para dar a notícia que eles tinham ganhado uma guerra e logo em seguida cai morto. Os gregos criaram e os romanos traduziram, né? Mens sana in corpore sano é latim, sim, né? É dos romanos. Perfeita correção. Mas foram os gregos que criaram o corredor da maratona. Ele avisou da vitória na batalha, correu 42 quilômetros, né? E morreu mesmo no final da corrida. Ele deu a notícia e logo depois morreu, porque foi um esforço talvez além da capacidade dele, né? E eu sei que você estava lá. E o Benjamin tem razão, eu estava lá mesmo. E você sabe qual foi a frase que ele falou quando ele cai morto? Não lembro. Ele fala, vitória, vitória. Vitória em grego é Nike. É daí que vem o nome da marca esportiva famosa. É verdade, agora que eu lembrei, eu estava lá quando ele falou, Nike.
O Benjamin tem razão. Esporte de alto rendimento precisa ter um acompanhamento médico, nutricional de alta qualidade. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. O médico Benjamin Rodrigues Lopes, a advogada Camila Amorim comentam as notícias com você. Camila, você está entre os 61% dos brasileiros que estão com medo de não conseguir pagar as contas até o final do ano, até o começo do ano que vem? Olha que no começo do ano tem IPVA, matrícula em escola, veja bem, hein? Olha, eu só escapo da questão da matrícula da escola porque eu não tenho filhos, mas no resto eu me encaixo em tudo. E olha, eu conheço, vamos dizer, esses 61% todos, porque todos à minha volta, todo mundo que eu escuto conversa exatamente sobre isso. Como chegar no final do mês, como conseguir fazer o básico do básico, que é a compra de mercado. Está ficando cada vez mais impagável o viver, aquele simples ato do viver. E não adianta a gente baixar a qualidade de vida, mudar o que a gente já tinha, porque parece que não adianta nada. Parece, é engraçado, né? Quando eu era criança, eu tenho 39 anos. Quando eu era criança, eu lembro que em casa sempre tinha despensa. Minha mãe sempre fazia aquelas compronas grandes, uma vez por mês, fazia comprona e sempre tinha despensa em casa. Com o passar dos anos, deixou-se de existir despensa nas casas, porque a gente tinha como, o nosso dinheiro valia o mesmo ano, o mês inteiro. Então não tinha o perigo de você ter que correr ao mercado e comprar tudo que dava aquele momento, porque no dia seguinte podia ser que você não conseguisse comprar mais nada. E agora, aos 39 anos, eu vejo de novo a necessidade de se ter despensa em casa. Porque a farinha, o leite que você compra hoje por um valor, amanhã você já não compra mais. O nosso dinheiro já não vale mais nada. E esse endividamento que todos estão com medo, que muita gente está passando, é real. O governo, alguma medida econômica precisa ser feita com urgência, porque quando a gente fala, não é só do medo de não conseguir pagar as contas, essa violência que a gente comentou logo no início do programa, também está direcionadamente ligada a esse desespero de não se conseguir pagar o básico, que é a comida. Benjamin, o que está mais comprido para você, o salário ou o mês? Eu tenho muito medo de comentar aqui nesse jornal qualquer coisa que seja ligada a números, porque eu vou errar a conta e o Paulo vai me corrigir em público. Mas eu vou usar agora um comentário que tem um alto nível de sarcasmo. Eu não estou nos 61%, eu estou nos 38% que tem certeza que não vão pagar as contas. 61% tem dúvida, 38% tem certeza e 1% apenas sabe que vai pagar as contas em dias. A gente está vivenciando isso. Na verdade, a gente está vivenciando um momento de insegurança alimentar e eu não posso brincar com isso, porque eu, graças a Deus, tomo café da manhã, almoço e janto todos os dias. Eu tenho condições disso. Uma grande parte da população não tem. Hoje eu escutava no rádio a comemoração, ou a secretária de Cidadania, a Assistência Social de São Paulo, falando sobre Bom Prato, em que o café da manhã é por 50 centavos e o almoço e a janta é por R$1. Políticas compensatórias para um povo que passa fome. Mas além da insegurança alimentar, é a insegurança do futuro. Eu não sei o que vai acontecer neste país nos próximos 3, 4 meses. Eu não sei como é que em janeiro, com IPVA, matrícula, eu vou conseguir honrar meus compromissos. Porque a nossa insegurança política é muito grande. Em política, 49% dos brasileiros, indica uma pesquisa Datafolha, deixaram de discutir política para evitar conflitos. Eu, pessoalmente, estou entre esses 49%. Em alguns grupos da família, de amigos da escola ou com alguns amigos pessoais, eu deixei de discutir política
para evitar conflitos. O que acontece? A política é a arte do diálogo, é exatamente o contrário do conflito, né? A política é dialogar, conversar. Existe uma polarização no Brasil, tem gente fora da polarização. Eu, por exemplo, não me encaixo nessa polarização, nem de um lado nem de outro. Então, nem um lado me aceita, nem o outro. Xingam, que é isentão, que é dissimulado, que é não sei o que lá, que é irresponsável. Os dois lados xingam. E o interessante é que as redes sociais, elas intensificaram essa agressividade da polarização, porque muitos sectários de uma das políticas, eles buscam se informar só ouvindo aquilo que eles querem ouvir, seja verdade, seja mentira, que hoje é chamada de fake news. Então isso radicalizou mais ainda, não é, Benjamin? Você sabe que eu fiquei pensando, eu vou ter que fazer algumas piadas nesse comentário. Primeiro que eu acho que o Paulo é uma unanimidade nacional hoje. É xingado pelos dois lados, seja por um lado ou pelo outro. Eu estava no Rio de Janeiro essa semana, passei a semana inteira no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro se anda muito de táxi. E o taxista do Rio de Janeiro é o exemplo claro do povo brasileiro. Está dividido. Um dia eu pegava um lulista, outro dia eu pegava um bolsonarista. No último dia, já com a cabeça cheia, estou de férias, o motorista de táxi me perguntou: o senhor quer por cima ou por baixo da rua? Eu falei: não, eu quero com silêncio. Eu não quero discutir em alguns momentos mais. Eu sou um ser político. Político partidário, pertenço a um setor, faço política desde que sou gente. Mas eu cansei de brigar com pessoas, porque as pessoas, Paulo, Camille e ouvintes, elas não querem dialogar, elas querem impor a verdade, a sua verdade. Política é um ato de conversa, é de você ver o que nos une para a gente conseguir um determinado objetivo, não o que nos separa. A vida nos separou. E eu acho, e aí já fazendo política, eu acho que o grande mal deste presidente é que em algum momento da sua história ele abriu a caixa de Pandora e todos os males saíram, principalmente o mal do ódio. Camila. Eu concordo com vocês dois. Eu também estou no grupo que evita falar de política para não ficar em situações desgostosas, porque as pessoas estão tentando te convencer o tempo inteiro de que o ponto de vista delas é o certo, o seu é o errado, e você não gostar do Lula ou gostar do Bolsonaro é porque você está fazendo média. As pessoas não entendem que eu não preciso desgostar de um e gostar de outro, que eu posso desgostar dos dois. Então, hoje, o assunto política virou aquele assunto que antes da gente sair de casa, pai e mãe falavam: olha, não fala isso porque é sem educação. Hoje parece que a gente tem toda hora que lembrar disso. Não fala de política porque fica uma sensação muito ruim. Porque ou as pessoas querem te convencer, ou querem te mostrar que você não gostar do que a gente tem hoje de cenário, você literalmente é o em cima do muro. E não é isso. A gente hoje que não quer falar de política ou que está desgostoso em falar desse tema é porque gosta de discussões saudáveis, gosta de conversar. Conversar, o que é? Eu falo, você escuta, você fala, eu escuto. Nós não precisamos ter a mesma opinião. Nós podemos conversar, não é brigar. E hoje está muito difícil da gente conseguir isso. Por falar em política, tem uma notícia aqui na pauta que tem um outro aspecto dessa notícia que é bizarro. O ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, ex-pré-candidato à presidência da República Sérgio Moro pelo Podemos, ex-Podemos também, porque também mudou de partido, foi para a União Brasil. O Sérgio Moro, ele é pré-candidato ao Senado pelo Paraná. E a mulher dele é pré-candidata a deputada federal. E ele comemorou o resultado da pesquisa, em que a mulher aparece muito bem, com intenção de voto. O futuro político dele é mais indefinido que o da mulher dele. Agora, a notícia bizarra aí é que a presidente do partido, a Renata Abreu, ela sugeriu que entre o Álvaro Dias e o Sérgio Moro
fosse feito um sorteio para ver quem seria o candidato ao Senado pelo partido pelo Paraná. Um absurdo, né? Bizarro, como diz a molecada, é bizarro, não é, Benjamin? Eu tenho muita dó de comentar sobre o Sérgio Moro. Eu vou começar fazendo um comentário anterior. Eu acho que a gente não pode, na política, neste momento, não ter lado. A gente tem um lado só, do lado do melhor. Seja de um lado ou de outro, a gente acaba assumindo. Porque neste momento, nem o padeiro pode fazer média em paz. O Sérgio Moro, eu acho que ele decepcionou gregos e troianos. É outra unanimidade. Ele surge como paladino da verdade, o super-homem com a capa, na capa de várias revistas, o grande herói da pátria, e de repente ele se apequenou de uma tal maneira que ele vai no par ou ímpar para ver quem será o senador, o 2 ou 1, o sorteio, o cara ou coroa. É muito triste para quem já mobilizou as esperanças de um povo. Eu, particularmente, sou desde sempre contra o Sérgio Moro. Mas eu acho que o país precisa, em alguns momentos, de líderes, de ideais, do que olhar para frente e falar, olha, eu quero ser assim. Eu, neste momento, não gostaria que meu filho fosse que nem o Sérgio Moro. É isso aí, ô Camila Amorim? Acho que são vários pontos dentro de um só, né, Paulo? Primeiro é mostrar a balbúrdia política, que é uma sugestão de tirar no palitinho, no cara e coroa, no 2 ou 1, ou qualquer coisa que seja um cargo, né, um assunto tão sério. Não se brinca com coisa séria. Todos nós já aprendemos isso. Eu gosto do Sérgio Moro, eu acho que ele se meteu erroneamente na política. Se ele continuasse só na parte do judiciário, nós ganharíamos muito, mas a partir do momento que ele foi fazer politicagem, ele errou feio. O lugar dele é como jurista e não como político. E aí agora eu acho que ele está cada vez mais metendo os pés pelas mãos nessa brincadeira de ser político. A mulher dele também não é política, não tem que se meter a fazer isso. E muita gente fala assim para mim, Camila, mas quem é político então? Político é aquele que sabe fazer política, que sabe ser um bom administrador, que sabe dar diretrizes. O Moro, a esposa do Moro, como tantos outros, eles são bons executores de lei, não bons políticos. São coisas muito distintas. O Moro tem vários momentos, né? Num momento ele convenceu o país, e eu gostei dessa face dele, do combate à corrupção, né? A Operação Lava Jato é um divisor de águas, assim. Nunca antes um presidente do país tinha sido preso, um governador de estado, né, um empresário do tamanho do Marcelo Odebrecht, né, preso por corrupção. Depois ele se enrolou quando vieram à tona aquelas gravações com o Deltan Dallagnol, né, que também, para mim, normais as gravações. Agora, politicamente, ele se enrolou bastante, o Sérgio Moro. O juiz é mais acostumado a mandar do que a conversar, política é conversa, ele se enrolou como político. Agora, chegar nesse ponto, o Benjamin e a Camila citaram para o ímpar, cara ou coroa, palitinho, tem também o Zanquempó, né? Aquele da tesoura, do papel, da pedra, de sortear. Então eu vou dar um conselho para o Sérgio Moro. Eu tenho um amigo assim, desde a época da adolescência, colega de escola, o professor Vincenzo Bongiovanni, de matemática, um dos empresários do Colégio Universitas. E o Vincenzo era muito bom aluno, tinha muita credibilidade, e ele, quando ele era o capitão do time de futebol da escola, para o ímpar, ganhei. Ele não contava. Os dois punham a mão, ele já falava ganhei em seguida. Eu nunca vi ninguém questionava o Vincenzo. Então, Sérgio Moro, disputa com o Álvaro Dias no par ou ímpar e põe os dedos e fala que ganhou. Se você ainda tiver credibilidade, você vai ser o candidato ao Senado. É bizarro a situação. A proposta, né, da presidente do partido, Renata Abreu, é realmente uma proposta bizarra. Chegamos ao final do Opinião 2.0.
desta segunda-feira, agradecendo muito ao Benjamin Rodrigues Lopes, a Camila Amorim, a participação como comentaristas, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, um pouco depois da meia-noite, hoje um pouquinho mais tarde, por causa do Roda Viva, na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.